Oi, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler um pedacinho do meu livro com vocês hoje. O título é O Medo de Falhar. Eu achei bem interessante e vocês sabem que eu gosto sempre de compartilhar, né? Quando eu leio algo interessante. Eu gosto de aprender e trazer para vocês também para compartilhar, né? O medo de falhar. A realidade irônica deste medo é: nós esperamos falhar mesmo antes de começar. Então, nos protegemos deixando de tentar. O pensamento é: por que tentar se não vai dar certo? Quantos sonhos e visões foram frustrados devido ao medo de falhar? Quantos sonhos e visões foram frustrados devido ao medo de falhar? Você se encaixa nesses sonhos e visões frustrados? É trágico que dons dados por Deus são desperdiçados, assim como aconteceu com aquele servo preguiçoso da parábola dos talentos. No que diz respeito àquilo que o medo de falhar produz, meu amigo Miles Monroe escreveu no seu livro Maximize o Seu Potencial. Olha o que ele escreveu. O túmulo é o lugar mais rico do mundo, pois é ali que encontramos todas as esperanças e sonhos que nunca foram alcançados, os livros que nunca foram escritos, as canções que nunca foram cantadas, as invenções que nunca foram mostradas, as curas que nunca foram descobertas. Tudo porque alguém teve medo demais de dar aquele primeiro passo. Em concordância com Miles, minha forte advertência é: não retenha a expressão dos dons de Deus nesta vida. O que direi a seguir pode surpreender você, já que todos nós temos Timóteo em grande estima. Porém, nas cartas de Paulo, vemos que Timóteo estava indo na mesma direção que o servo preguiçoso. O dom de Deus estava adormecido e ele não estava prestando atenção a isso. Felizmente, Timóteo tinha um bom pai na fé que não permitiria que ele continuasse naquele estado. Na segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho, ele não desperdiça o tempo e aborda logo no início o assunto. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1,6. O termo no grego para manter viva a chama é anasoporier, cuja definição é reavivar um fogo. Porém, o Greg's English Lexicon comunica o significado dessa palavra de forma ainda mais completa. Define-a como fazer com que algo comece de novo. Reativar. Fazer com que algo comece de novo. Reativar. O dom de Deus em Timóteo estava inativo e precisava ser reativado. Então, como se tornou dormente? Paulo explica a causa no versículo seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. A palavra grega para medo é deilia, que é traduzida mais corretamente como timidez. Paulo estava dizendo: Timóteo, o dom que você recebeu de Deus está adormecido por causa de um espírito de timidez. Ou falando ainda mais claramente, Timóteo, o dom que Deus lhe deu está inoperante
devido a um espírito de intimidação. Essa é a palavra com a qual podemos facilmente nos identificar. Intimidação significa ser impedido de agir devido ao medo. Porém, o aspecto mais importante é que a origem final da intimidação é um espírito. E a força espiritual é uma força espiritual, e se não abordarmos o medo num nível espiritual, suas raízes não serão completamente cortadas. Eu achei muito oportuno eu trazer essa palavra hoje, porque nós estamos vivendo um tempo de medo, né? Medo de muitas coisas, medo até de sair de casa, medo de sonhar, porque a gente olha a situação que está hoje em dia, então fica com medo de sonhar, de fazer planos, de executar planos, de começar algo novo, de reativar em nós aquilo que o Senhor já nos deu. Então vai gerando medos em cima de medos e a gente fica o quê? Paralisado. E o interessante é saber o que ele falou aqui no final. É um espírito de intimidação. E quando a gente está lidando com espírito de timidez, para te intimidar, para te parar, nós temos que falar diretamente. Falar, espírito de intimidação, eu te repreendo da minha vida, em nome de Jesus. Cai fora agora toda timidez, todo medo, cai fora agora, porque os planos de Deus, os projetos que Deus tem para minha vida vão ser executados e eu não vou paralisar por causa do medo. O medo não vai me paralisar. Eu achei muito, muito, muito oportuna essa palavra. O medo de falhar não pode estar na nossa vida. Nós precisamos repreender o espírito de timidez. Nós precisamos falar diretamente. Eu não aceito você na minha vida. Assim como Paulo falou para Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E é isso que está em mim. E eu não vou mais aceitar na minha vida esse espírito de medo, de timidez, que fica me intimidando. E ele conta a história aqui mais para frente, de que ele foi numa conferência. E essa conferência foi fluindo, era para ser 4 dias e virou vários dias. Só que teve um dia que uma pessoa do Ministério de Louvor falou para o pastor mal da ministração. E o pastor, que não foi sábio, chegou para o John e falou com ele. Isso antes dele subir no altar para pregar, para continuar a ministração. E ele ficou paralisado por causa daquela palavra que uma pessoa falou. Ele paralisou e não fluiu igual nos outros dias. Ficou aquele peso e não teve liberdade de espírito, não teve nada, não fluiu. E foi muito, muito difícil. Ele foi para casa, foi para o hotel, aliás, triste demais e tal. Na outra noite também foi a mesma coisa, aquele peso não fluiu. Por quê? Aquela palavra negativa que aquele homem tinha falado entrou nele e intimidou ele. Aí no terceiro dia, depois que ele recebeu essa palavra, que ele subiu no altar, que ele viu que estava aquele clima pesado ainda e não fluía, ele falou, vamos orar, porque eu sei que vocês também estão sentindo o que eu estou sentindo. Então feche os olhos de vocês e vamos orar. E começou todo mundo a orar. Na hora que ele começou a orar, Deus falou com ele, filho, isto é um espírito da intimidação que está sobre você, você precisa repreender. E na mesma hora, ele começou a orar e começou a repreender e falou, espírito da intimidação, sai agora da minha vida em nome de Jesus, sai desse lugar, sai desse auditório em nome de Jesus. E orou assim e fluiu a palavra de um jeito sobrenatural. E na hora que ele fez o apelo, muitas e muitas pessoas vieram à frente
Por quê? Porque queriam ser libertas desse espírito de intimidação. Não estava só nele, estava paralisando toda a vida daquelas pessoas que estavam ali naquele auditório. Então ele falou, nós precisamos falar diretamente a esse espírito e mandar ele embora, porque ele está querendo nos paralisar. Intimidação, cai fora em nome de Jesus. Então eu digo hoje a mesma coisa para você. Ore agora. Nós vamos fechar os olhos agora e vamos orar. E esse espírito de intimidação que tem te brecado, que tem te paralisado, ele vai bater em retirada agora em nome de Jesus. E os planos e projetos que Deus tem para a sua vida vão se realizar. A palavra diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o espírito que está em mim e em você. Então feche os seus olhos agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de intimidação que tem paralisado você, que tem feito você não sonhar, que tem feito você não sair deste lugar em que você está. Todo espírito de medo, toda intimidação bate em retirada agora em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que todos os planos, que todos os projetos que o Senhor tem para realizar na sua vida e através da sua vida, eu declaro agora que eles serão realizados, porque todo espírito da intimidação já bateu em retirada da sua vida. Você recebe aí, em nome de Jesus, eu declaro isso para a sua vida. Você não tem mais esse espírito da intimidação que tem te paralisado. A partir de hoje, o fluir de Deus vai vir sobre você. O fluir de Deus vai vir sobre a sua vida. E se você, por um acaso, sentir que esse medo está voltando, olhe para o lado e fala, cai fora daqui. Pode ir embora, porque sobre a minha vida você não tem poder nunca mais, porque eu repreendi você naquele dia, naquela oração, e não tem mais sobre mim espírito de intimidação. E ele vai bater em retirada, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Senhor está com você e Ele tem planos e projetos. Por isso, Ele já vem te dando há anos dons e talentos. Então, não faça como aquele servo preguiçoso que enterrou o seu talento porque estava com medo do seu dono. Não faça isso. Multiplique os dons e talentos que Deus tem dado a você, porque o espírito da intimidação já bateu em retirada. Amém? Você concorda comigo? Então levanta hoje e age com essa autoridade que o Senhor colocou na sua vida. Você tem a autoridade de Deus sobre você, sobre a sua vida. Então todo espírito de medo e todo espírito da intimidação já bateu em retirada. Agora, viva o que Deus tem para você. Viva a vida abundante que o Senhor tem para você viver aqui nessa terra. Aleluia!